de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Bem, meus irmãos, meus amigos, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Que esses momentos possam ser de reflexões, que sejam oportunos para todos nós. É isso que nós desejamos hoje aqui nesse encontro, né? Para que possamos compartilhar pensamentos e vibrações boas e positivas, né? Agradecendo aí o convite da casa, né? Fico feliz de poder estar aqui mais uma vez, em especial nesse mês de comemoração, 95 anos do Trabalhador de Jesus. É uma conquista, né? Com certeza. Parabéns a toda a equipe espiritual, a equipe dos tarefeiros da casa, aí, pelo sucesso. Já acompanho aqui a casa já há algum tempo, deve ter uns 30 anos mais ou menos, vi muita coisa acontecer aqui, né? Com certeza, as obras todas, né? Sempre aparecendo aqui de vez em quando para compartilhar algumas ideias com vocês, né? E hoje nós vamos falar sobre esse tema que vocês já devem ter visto por aí na propaganda, na divulgação, que é a casa comum, que é a casa que nos abriga, que poderia ser o centro espírita, que é a nossa casa comum, poderia ser a nossa residência, que também é uma casa comum, poderia ser o nosso local de trabalho, que também é uma casa comum, onde nos encontramos com outras pessoas. Nossos locais de diversão também são casas comuns. Mas, em especial, hoje aqui nós vamos falar sobre a casa comum, né? Essa casa tão especial que é o nosso planeta Terra e que pede socorro, né? Um socorro muito amplo. E é sobre isso que a gente quer compartilhar um pouco hoje com vocês aqui algumas ideias, ajudando, né, a gente a cada um de nós a estar amadurecendo a nossa relação com todas essas injunções que caracterizam momentos de transição como esse que nós estamos vivendo, né? Não nos iludamos, um momento de transição planetária tão grave no sentido assim de ser marcante, né? De ser caracterizado por mudanças muito drásticas na vida dos habitantes do planeta, com certeza, né? Nós vamos ter grandes mudanças, já estão acontecendo e vão acontecer cada vez mais. Então nós não podíamos nos iludir achando que existe só uma ou outra faceta que envolve, que direciona, que explica, que articula toda essa mudança, né? Essa transição que nós estamos vivendo da Terra, de um mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração, ela é multidimensional. Ela acontece em vários âmbitos, né? No âmbito material, no âmbito espiritual, no âmbito da nossa saúde física, no âmbito da nossa saúde emocional, psicológica, no âmbito social, no âmbito filosófico, no âmbito das instituições. Então é uma transformação multifacetária. E a gente hoje vai tentar aqui trazer um olhar, né? Um foco sobre uma dessas questões multifacetárias que envolve a transição do planeta. Quando a gente fala de transição do planeta, né, a gente pensa sempre na vida que eu tenho, no meu caminho, no que eu faço ou deixo de fazer, naquilo que me toca ou deixo de me afligir, enfim. Porque a vida que a gente tem como nossa é aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, é o nosso acordar, é o nosso sair para os nossos afazeres, é o nosso voltar para casa, enfim, aquele cotidiano que caracteriza a vida como nós a entendemos. Mas é claro, isso porque nós olhamos de um ponto de vista muito restrito. As demandas do mundo material, as demandas da sobrevivência, muitas vezes dificultam as nossas oportunidades de estarmos meditando, de estarmos transcendendo, não é, a nós mesmos, de estarmos transcendendo o contexto onde estamos inseridos. E, às vezes, temos dificuldade de moldar o nosso ponto de vista, de olhar sob o foco de uma abrangência muito maior. Lá em Obras Póstumas, né, num dos textos
que foram editados para compilar essa obra, que aconteceu depois do desencarne de Allan Kardec, o próprio Kardec já traça, num daqueles textos chamado Ponto de Vista, a importância de nós relativizarmos a vida que nós temos e que sentimos e que nos toca, de nós relativizarmos essa vida justamente mudando o nosso ponto de vista, saindo da posição em que nos encontramos e olhando para uma posição mais abrangente. E a maioria de nós acaba perdendo contato com essa proporção gigantesca que é o universo, que é a própria Terra onde nós estamos inseridos, né? Nós sabemos, pelo que a ciência fala, que toda essa manifestação do universo, ela começou mais ou menos há 14 bilhões e 500 milhões de anos, né? Algumas estimativas com o chamado Big Bang. Claro que antes outros universos já deveriam existir, porque Deus é eterno, Deus cria incessantemente, então ele não começou a criar num determinado momento. Mas a história que nós podemos nos reportar, o começo da história que nós podemos nos reportar como sendo nossa, nos remete a esse episódio fantástico, cosmogênico, que foi o Big Bang mais ou menos há 14 bilhões e 500 milhões de anos, uma distância até difícil de imaginar, de tantos zeros e de tanto tempo que se acumula em cima dela, onde toda a matéria, vejam que coisa incrível, né? É difícil a gente traça uma conceituação teórica, mas é difícil imaginar o que seja isso. Toda a matéria condensada num único ponto, e esse ponto, de repente, se explode e se inicia o processo de criação do universo, caracterizado, acima de tudo, por um processo de expansão. Aliás, essa característica do processo de expansão do universo, ela é bem interessante, a gente tem que estar atento para ela. Acho até que vamos acabar falando um pouco disso mais na frente, porque essa é uma característica muito importante desse universo onde nós nos encontramos, a expansão. Não só do ponto de vista cósmico, mas do ponto de vista individual nosso. E vejam que coisa curiosa, só para a gente ter uma noção da grande complicação que envolve essa questão da expansão do universo, para aqueles que não estão muito familiarizados com essa ideia, podem ainda imaginar que a expansão do universo acontece a partir de um ponto, não é? Seria o Big Bang, e a partir daquele ponto o universo está se expandindo. Durante muito tempo a ciência acreditou realmente nisso, né? Hoje a ciência tem evidências claríssimas de que a expansão não acontece a partir de um ponto, mas a partir de todos os pontos. Na verdade, é um universo em expansão holográfica, o que é uma coisa incrível, fantástica, quase que impossível de ser explicada por réis mortais como nós. Talvez se trouxéssemos um físico quântico aqui, ele pudesse nos ajudar nisso. Mas a expansão, curiosamente, não acontece a partir de um ponto. De cada ponto que você observe o universo, ele está expandindo a partir daquele ponto. Se você observar o universo a partir de um átomo dessa mesa, ele está expandindo a partir desse átomo. Se você observar o universo a partir de um átomo no solo de Marte, ele está expandindo a partir daquele átomo do solo de Marte. Se você observar o universo a partir de você mesmo, você é o centro do universo. O universo está expandindo a partir de você mesmo. Olha que coisa incrível. A questão da expansão é altamente complexa e ela é uma das características mais importantes do processo de evolução do universo. Não só do ponto de vista material, quanto do ponto de vista psicológico e espiritual, porque nós somos espíritos, ao longo da nossa evolução, espíritos justamente em processo de expansão. Quando Jesus fala, eu e o Pai somos um só, ele fala justamente isso, de uma consciência que se expandiu a tal ponto que criou um senso de identidade profundo com o Criador e com a criação. E é isso que nós estamos fazendo, né? Nós estamos justamente vivendo esse processo de expansão, desde das estruturas mais primitivas de onde viemos, mais rudimentares, monocelulares, até agora o que nós estamos fazendo cada vez mais é expandir a nossa capacidade de sentir, de aprender, de observar, de nos relacionarmos com o mundo. Então essa história do universo, ela começa lá há 14 bilhões e 500 milhões de anos, mas diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que há mais ou menos 4 bilhões e 500 milhões de anos,
uma comunidade de espíritos puros, entre eles Jesus, se responsabilizou pela divisão dos planetas que fariam parte do nosso sistema solar. Aliás, o nosso sistema solar, que na nossa vaidade, no nosso orgulho, nós achamos que é o único que tem vida no universo, né? Ainda existem pessoas que ainda pensam assim, né? A doutrina espírita nos fala que não. Mas é um Sol pequeno, é um Sol de quinta grandeza, é um Sol de quarta geração. As estrelas, os átomos que compõem o nosso Sol já compuseram pelo menos 4 sóis antes deles. Os átomos que compõem o nosso corpo já foram átomos de estrelas, de outros sóis. E nós estamos apenas aqui. Peter Russell diz que nós estamos numa pequena esquina num subúrbio do universo, né? Então, essa comunidade de espíritos puros se responsabilizou por essa tomada de matéria que foi retirada do Sol, entre elas a que veio formar o sistema, a que veio formar a Terra, esse planeta de onde nós viemos, né? Então, nós estamos hoje aqui, vivendo o nosso dia a dia, sem nos darmos conta da dimensão de toda essa história. E nesses 4 bilhões e 500 milhões de anos, o processo de evolução jamais parou de acontecer. A Terra esfriou, surgiram os mares, os seres começaram a surgir, a princípio os seres unicelulares, depois os seres multicelulares, mais complexos, com órgãos estruturados, enfim, até chegarmos ao que somos hoje. O Homo sapiens sapiens, que é o nosso ancestral mais próximo, deve ter começado a existir, segundo estimativas, há 400, 500, 1000 anos atrás. Vocês têm noção, nós estamos no ano de 2018 da era cristã. O nosso ancestral mais próximo surgiu aqui há 400 mil anos atrás, 400, 500, enfim, tem algumas controvérsias aí. É muito tempo, é muita história, muita coisa acontecendo nisso tudo. E o mais curioso é que nós, como herdeiros dessa criação, como projeções dessa criação, nós somos essa própria criação se tornando consciente de si mesma. É uma coisa muito curiosa, porque até certo ponto nós entendíamos na doutrina espírita de que haviam 2 elementos gerais no universo, o espírito e a matéria. Isso foi colocado para Kardec no Livro dos Espíritos, né, em 1856, 55, mais ou menos, quando ele estava fazendo a pesquisa, né, a primeira edição em 1857. Então não tinha como os espíritos se aprofundar nessa questão. Não se tinha noção de que o átomo podia ser dividido nessa época ainda, né? Física quântica era algo ainda muito rudimentar, nem existia noções de física quântica. A física que existia à época era a física newtoniana. Então era necessário que, para que nós entendêssemos que havia uma realidade material e que havia desdobramentos espirituais, que isso fosse colocado daquele jeito. Hoje a ciência espírita já percebe que não existe essa dualidade. Ela existe do ponto de vista da nossa percepção fragmentada. Espírito, matéria, desencarnou, espírito. Mas do ponto de vista dessa construção, dessa evolução, ela não é dividida, não é fragmentada em 2 partes. Não existe uma dualidade, né? Existe uma unidade. Então, tudo provém de uma energia única, que é o Deus, que é o Criador da vida. A física quântica vai chamar isso do campo, né? Tudo surgiu dessa estrutura básica, tanto os espíritos quanto a matéria, e foram derivando numa direção, uma energia derivando numa direção material e uma energia derivando numa direção consciencial, que é o que caracterizou a individualidade espiritual que surge já no reino animal. Mas a individualidade espiritual, ela não chega como um adendo, como um complemento à realidade material. Ela faz parte, ela está inserida em todo esse processo de evolução. Aqueles elos perdidos que às vezes a ciência não consegue explicar, o André Luiz, no livro Evoluções em 2 Mundos, ele vai dizer que eles acontecem nos laboratórios do mundo invisível, né? Quando a espiritualidade faz mudanças nos padrões de formação e de evolução da energia, para que novas formas, novas manifestações possam vir a acontecer. E os próprios espíritos são uma expressão da natureza, conforme nós estamos falando. Então, o ser humano hoje consciente, que pensa, que analisa, que observa, que estuda, que quer entender a Terra, que quer entender o universo, esse ser humano é uma derivação do próprio universo. Ele é uma derivação do próprio processo de construção. É como se o universo
estivesse buscando se tornar consciente de si próprio, através de cada um de nós. Aonde isso vai nos levar? Por que tudo isso? Não temos como explicar. Algo muito mais complexo que escapa totalmente às nossas capacidades, né, de compreensão. Mas que, com certeza, a nossa consciência não é algo externo, mas é algo implícito dentro desse processo, é uma realidade. E o ser humano, ele justamente, no ápice desse processo consciencial evolutivo, que é o que nos caracteriza nesse momento, ele vem destruindo mais a Terra do que fez em toda a sua história. Nós temos chamado do período antropoceno, o que caracteriza esses últimos 200 anos de vida da nossa civilização. Veja bem, nós falamos de 14 bilhões, falamos de 4 bilhões, falamos de 400, 500 mil anos, pois nos últimos 200 anos nós estamos destruindo mais a Terra do que fizemos em toda essa história, do que foi feito em toda essa história. Só para vocês terem uma noção, se nós fôssemos comparar a história da vida na Terra a um edifício com 100 andares, esse período antropoceno que caracteriza esses 200 anos seria a camada de tinta da laje do último andar. É muito pouquinho esse tempo, não é? É uma história recente. É a história da Revolução Industrial, da Revolução Tecnológica, da automatização. É a época do lixo, né? Do descarte, do excesso. E é justamente nesse período que nós estamos destruindo cada vez mais a Terra. Nosso planeta hoje, ele consome mais 60% de lixo do que ele seria capaz de consumir. Ou seja, nós estamos gastando a Terra 60% a mais do que ela é capaz de se recuperar. Ou seja, estamos destruindo a Terra. Nós ouvimos isso constantemente, né, dos cientistas, dos grupos de pesquisa. Existem reações econômicas que lutam contra essas informações? Existem, com certeza. Mas é que cada um de nós tem que se posicionar, cada um de nós tem que se perceber nesse histórico, porque nós somos herdeiros dessa vida. Nós deveríamos amar essa vida tanto quanto amamos a nós mesmos. E veja que nós somos, às vezes, tão egocêntricos, que mesmo quando se fala de ecologia, de preservação do meio ambiente, da natureza, quase sempre as pessoas falam muito em função de quê? De proteger o ser humano para que ele sobreviva. Muito poucos falam em função do amor a uma estrutura, a uma vida da onde nós viemos, que é uma irmã nossa. A Terra é uma manifestação da vida que é uma irmã nossa. Os seres que foram criados, que se desenvolveram nessa Terra, são manifestações da vida e, como tal, são nossos irmãos. E nem sempre nós nos relacionamos ou sentimos esses seres fraternalmente. Muitas vezes não somos solidários. E quando a gente fala dessa questão da preservação da Terra, não é só do ponto de vista ecológico, não é só do ponto de vista do ambiente propriamente dito, mas dos próprios seres humanos que vivem no planeta hoje. Nós vivemos hoje um mundo marcado por grandes injustiças sociais. Cerca de 60 famílias detêm mais riqueza do que todo o restante da população planetária. Isso é uma coisa muito estranha, muito absurda, e que marca justamente por conta dessas diferenças sociais, todo esse caos social que a gente vive. Muitos dos bandidos que vão bater a nossa porta hoje vêm fazer aquilo que a Joana de Ângeles diz, vêm tomar pela força aquilo que nós não lhes demos por direito. Frase da Joana de Ângeles. Não que não existam criminosos de má índole, que estão ainda muito presos a um primitivismo muito arraigado, com certeza. Mas conforme o próprio Kardec fala na Gênese, muitos desses aí que perambulam, às vezes, pelos erros, estão errando mais por conta dos contextos onde estão inseridos. E, às vezes, nem tanto por uma índole ruim. O nosso trabalho, por conta da minha atividade profissional, que lida justamente com os seres humanos, com a essência dos seres humanos, a gente vive muito isso. Por trás de um delinquente que nos procura, por trás de alguém que se perdeu aí nas linhas do crime, né, do crime oficial, às vezes do crime paralelo, sempre tem alguma história lá difícil, alguma história complicada no passado, entendeu? Que deixou marcas, que deixou raízes. Então a gente vive um momento assim que a gente tem que se posicionar. O que nós estamos fazendo? Qual a nossa relação com a vida lá fora? Com o planeta lá fora, com os seres que são filhos desse planeta lá fora e, portanto, nossos irmãos.
porque nós estamos vivendo um momento realmente de falta de cuidado com a Terra, de falta de cuidado com a humanidade da Terra. Né? Não é possível mais, para um nível de consciência ao que nós estamos sendo alçados, que ainda existam guerras como está acontecendo na Síria. Não é possível. Não é possível que a gente precise fazer mais guerra para resolver essa guerra. Alguma coisa está errada. Eu sei que seria muito fácil fazer uma relação de erros que estão lá fora, com certeza. Mas os erros que estão aqui dentro, que de alguma forma nos caracterizam e nos remetem a viver num mundo como esse. Porque nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque fazemos parte dessa construção, fazemos parte desse momento. E temos necessidades individuais de estarmos aqui justamente para, nesse emaranhado de angústias e de sofrimentos, fazermos também o nosso processo de transmutação e de evolução, que nos marque as condições de vivermos num mundo melhor. Naquela parábola das bodas nupciais, quando Jesus fala lá no final que aquele homem que não tinha veste nupcial teria que ser lançado nas trevas exteriores, onde haveria choro e ranger de dentes, Jesus fala justamente disso, que aquele que não tiver sido alçado a um nível de uma purificação espiritual maior, não é de uma pureza absoluta, mas de uma limpeza espiritual maior, não vai ter condição de viver na terra regenerada, não vai ter, é o que marca a veste nupcial, é você ter uma condição espiritual de realmente conviver e viver nesse âmbito novo que se prepara. Então existem grandes mudanças a serem realizadas no macroespaço, existem, mas existem grandes mudanças a serem realizadas no nosso espaço interior. E muitas vezes nós nos perdemos nesse jogo e não vamos nos dar conta que, às vezes, estamos jogando até contra. Estamos fazendo coisas contrárias àquilo que nós mesmos pregamos. Então, foi feita uma pesquisa, essa pesquisa nem é nova, ela já é antiga, na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Foi conhecida como a pesquisa a teoria da janela quebrada, onde alguns psicólogos pegaram 2 carros novos, né, carros caros, e colocaram um num bairro rico, luxuoso, e trancaram o carro, deixaram ele lá, e botaram o outro num bairro pobre, um bairro de criminalidade, e trancaram o carro e deixaram lá. Com uma semana o carro do bairro pobre estava destruído. Levaram o que puderam, só sobrou o que não conseguiram carregar. Mas o carro do bairro rico estava lá, inteirinho, não mexeram nada. Devem ter pensado que estava estacionado. Aí eles foram lá, quebraram uma vidraça daquele carro que estava lá na Zona Rica. Voltaram um mês depois, o carro estava todo depredado. E eles criaram essa teoria, a teoria da janela quebrada, que justamente propõe o seguinte: quando algo é danificado, ele tem mais chance de piorar do que se manter estável só com aquele dano, porque entra num processo de degeneração. O nosso próprio olhar, nossa própria sensibilidade, ela se deixa envolver por aquele início de degeneração e ela mergulha naquele processo. E aí vai deixando para lá. E hoje quebrou a janela, amanhã quebrou o farol, depois quebrou isso, depois quebrou aquilo, depois não tem mais nada. Nós estamos vivendo um pouco isso na Terra. Nós estamos começando a ficar... acho que existe um cansaço existencial em muitos de nós, pelas lutas das encarnações passadas, por já almejarmos uma vida melhor e não conseguimos viver isso ainda plenamente aqui na Terra, uma vida mais pacificada. Então existe um cansaço existencial, né? E Jesus fala lá, quando ele prenuncia, né, o final dos tempos, que até muitos escolhidos haveriam de se perder, né? Não conseguiriam se manter firmes nas suas crenças. E a gente vive muito isso, né? Muitos de nós, às vezes, diante de tantas coisas erradas acontecendo, nós às vezes começamos a achar que é natural fazer errado, e vamos acabando acumulando mais erros, potencializando erros, falamos dos acertos, pregamos os acertos, né? Desejamos ser melhor, mas mergulhados nessa teoria da janela quebrada, vamos degenerando cada vez mais a nós mesmos, ao ambiente ao nosso redor. Diante de tanta violência, muitas vezes vamos nos perdendo em pensamentos violentos também, né, de rejeição ao crime, de rejeição à violência, mas queremos rejeitar a violência com mais violência ainda. Não que não tenha que haver uma coação, com certeza, mas a questão é a motivação interna que emana de dentro de nós. E aí, né,
nesse grande burburinho todo, eu li recentemente um livro muito interessante, de um autor que eu gosto muito, que é o Leonardo Boff, que é um filósofo fantástico. Só para vocês terem a noção do quilate do Leonardo Boff, ele em 2002 recebeu o Prêmio Alternativo da Paz, na Suíça, por associar espiritualidade, ecologia e justiça social. E ele escreveu um livro muito interessante, que é Ética e Espiritualidade, como cuidar da vida comum. Eu sei que Leonardo Boff tem algumas questões políticas aí, alguns posicionamentos políticos, atualmente, então, tem se manifestado bastante. Não estou aqui para defender as ideias políticas dele, com certeza, nem sou contra, nem sou a favor, nem quero entrar no mérito, mas que é um grande filósofo, que traz uma contribuição que merece ser lida, porque ele traz um olhar assim, multidisciplinar do que está acontecendo hoje nesse grande sistema social que é o nosso país, né? Então, nesse livro, Ética e Espiritualidade, como cuidar da casa comum, Leonardo Boff se baseia na encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, que foi escrita em 2015, justamente sobre a casa comum, justamente sobre a terra. E nessa encíclica, entre outras coisas, que vale a pena ser lido, quem tiver oportunidade, o Papa Francisco diz o seguinte: nunca maltratamos e ferimos a nossa casa comum como nos últimos 2 séculos, os tais 200 anos do período antropoceno que eu falei. Essas situações provocam os gemidos da irmã terra, que se unem aos gemidos dos abandonados do mundo, com o lamento que reclama de nós outros, outro rumo, né? Então o livro se baseia nisso. E aí eu pergunto a vocês assim, eu acho que existe um incômodo geral. Por que nós chegamos nessa condição? Por que nós nos perdemos de construir um mundo que fosse melhor, que fosse bom para todos nós? Em que momento da nossa história, o que acontece que faz com que seja tão difícil reverter isso? O que acontece que faz com que nós tenhamos chegado a esse ponto e seja tão difícil reverter essa dificuldade de uma vida mais pacificada? Quando eu digo pacificada, não é só sem a violência da agressão, mas sem a violência da miséria, sem a violência da fome, sem a violência do abandono, sem a violência da doença que não consegue ser tratada ou que é explorada comercialmente pelas indústrias farmacêuticas. Por que nós não conseguimos fazer isso, né? E aí vem uma questão que eu quero explicar para vocês e conversar com vocês aqui, que é a questão do ego e do orgulho, que é uma questão muito pertinente a todos nós, enquanto seres humanos, e especificamente a nós espíritas. Até porque, no livro dos Espíritos, os Espíritos vão apontar lá que o egoísmo é o maior mal da humanidade. Eles dizem isso lá. A gente até concorda, né, que ele é o maior mal da humanidade no ponto de vista dos relacionamentos interpessoais, porque o egoísmo ele trava justamente o fluxo da riqueza, ele cria resistências para o fluxo da riqueza. Mas o próprio livro dos Espíritos, os próprios Espíritos vão dizer a Kardec, na questão 917, que o egoísmo se fundamenta no sentimento de importância própria. Então, vejam bem, apesar do egoísmo ser talvez o maior mal da humanidade do ponto de vista dos relacionamentos interpessoais, na verdade ele não é o maior mal da humanidade, porque ele é antecedido, conforme os próprios Espíritos dizem, pelo sentimento de importância própria. Então, se ele é antecedido, o sentimento de importância própria acontece antes do egoísmo. E o sentimento de importância própria nada mais é do que o orgulho, né? Nós sabemos que nós temos um ego. Por que eu falei do ego e do orgulho? Porque o ego é a nossa instância de administração das nossas vidas, é o que faz com que você decida, é o que faz com que você goste ou não goste, é o que faz com que você aceite ou rejeite, é o que faz com que você tenha projetos. O ego é a instância de administração da mente. Tanto da mente, quando eu falo da mente, vamos entender a mente do ponto de vista espiritual, porque o espírito, na verdade, é uma mente. O corpo morre e a mente vai continuar na estrutura espiritual. Então, esse ego, ele se tornou muito dominado por esse orgulho. Por isso a expressão egocentrismo, porque o ego orgulhoso, ele acha que o mundo gira em torno dele. É muito parecido com o ego de uma criança, que sente que tudo acontece em função dela, das necessidades dela, porque ainda não tem uma abrangência, né? Ainda não se abriu para perceber que existem pessoas que também desejam, que também sentem ao redor dela. Então, o espírito imaturo, marcado por um ego
ainda muito orgulhoso, ele tende a ser egocêntrico, ele tende a pensar só em si. E quando ele pensa só em si, ele é marcado por esses dois desdobramentos, que é o egoísmo e a vaidade. Que quem pensa só em si quer ser o melhor e quer tudo para si. Então, acaba sendo egoísta e vaidoso. Então, o orgulho tem sido tido, né, como o vilão da história até hoje. E hoje quero fazer aqui a defesa do orgulho. Vou tentar, né? Porque, na verdade, o orgulho não é o vilão de tudo isso. E eu vou tentar explicar isso para vocês. O orgulho, ele é necessário, ele foi necessário. Só que ele deveria ter sido transmutado, e não foi. Esse é o desafio do presente. Porque por que o orgulho é necessário? Porque você está dizendo que o orgulho é necessário. Que coisa estranha, ele é necessário, eu digo para vocês sem sombra nenhuma de dúvida. Porque quando nós éramos animais, nós tivemos que desenvolver o sentimento, o instinto de preservação da vida biológica. Porque para que a vida permanecesse e se sustentasse na Terra, era preciso que os seres que estavam se organizando em organismos multicelulares, em organismos complexos, com órgãos, com sistemas, com capacidades de percepção e de inserção cada vez mais complexos, era necessário que esses organismos se protegessem das vicissitudes, dos ataques, que tivessem disposição para comer, para caçar, para se alimentar. Então, o instinto de preservação da vida, ele é inerente à vida biológica. E nós, enquanto seres humanos, que somos animais também, trazemos esse instinto dentro de nós, por isso sobrevivemos até hoje. Nós nos protegemos, nós nos salvaguardamos, nós trabalhamos para alimentar o nosso corpo, nós procuramos assistência médica quando estamos doentes. Então, tudo isso é um instinto de preservação da nossa vida biológica. Tudo bem, até acho que nenhuma novidade, todos nós sabíamos disso. Só que quando um animal, que já é uma individualidade espiritual, segundo os espíritos nos dizem, quando ele avança para o reino hominal, ele ganha uma outra vida, que é a vida psicológica, a vida emocional, é a vida consciencial. O que caracteriza a individualidade de um animal para a individualidade de um ser humano? É que no animal ele não tem consciência de si mesmo. O ser humano já tem consciência de si mesmo. Isso, inclusive, está lá, isso é bem salientado no Livro dos Espíritos. Então, o ser humano ele tem uma segunda vida, além da vida física, que é a vida psicológica, que é o sentido de existir. Eu sei que eu existo. Então, quando eu me percebo que eu existo, eu percebo que ela, que ele, que eu percebo que o outro existe. Então, era preciso que você, que cada um de nós, enquanto individualidade, se tornando consciente de si mesma, aprendesse a se proteger nessa individualidade. Qual é a nossa individualidade? O que marca a nossa individualidade espiritual? A nossa história, as nossas lembranças, os nossos relacionamentos, aquilo que faz com que eu seja João, ele seja Paulo, ela seja Maria, ele seja José, ele seja o Leandro, cada um de um jeito. Mas é uma individualidade que o animal não tem, porque ele não tem essa consciência de si mesmo, ele não tem memória da sua história. Ele não tem antecedentes e perspectivas de futuro que sejam trabalhados dentro de um pensamento contínuo, porque ele não tem pensamento contínuo, o pensamento é fragmentado. Então surgia a necessidade do espírito individualizado na vida hominal, que ele aprendesse a se proteger, que ele aprendesse a salvaguardar a sua própria história, quem ele era enquanto indivíduo. Porque ele passou a ser um indivíduo responsável por gerenciar a sua própria evolução, diferente dos animais que seguem o determinismo da vida. E aí surge o orgulho, que é um sentimento de importância própria, que é o sentimento de se autovalorizar enquanto pessoa. Então era necessário que o orgulho existisse. O orgulho ele surge com o próprio surgimento do ego, quando o animal ingressa no reino nominal. É inerente a esse processo, com uma necessidade de preservar a consciência da sua própria individualidade. Só que, ao longo do processo evolutivo, esse orgulho deveria ser flexibilizado, ele foi trabalhado. Qual é o contrário do orgulho? Que a gente sabe, é a humildade. O que é a humildade? A gente muitas vezes se ilude com a humildade, achando que a humildade é aquela passividade, aquela aceitação, né, aquela permissividade, que nem sempre caracteriza uma alma humilde. Muitas vezes tem um orgulhoso escondido aí por trás dessa passividade. A verdadeira humildade é a capacidade de você sair de si mesmo e ir ao encontro do outro. Você se abrir sem medo para o outro, você aceitar o determinismo da vida.
Lembra que eu falei da expansão como uma característica do processo evolutivo? Ser humilde é justamente sair desse estado autoprotegido, desse estado autocentrado, desse estado orgulhoso e se permitir conviver, interagir sem medo, trocar. Quanto mais humilde uma pessoa se torna, mais ela evolui, porque o oposto faz com que ela restrinja o processo de evolução dela. Quanto mais ela se fecha em torno dela mesma, menos ela troca, então menos ela evolui. Essa é uma lei da biologia que se aplica à psicologia, que se aplica à evolução espiritual também. Quanto mais um ser se fecha, menos ele evolui. Quanto mais ele se abre, mais ele evolui, porque ele troca. Então ele vai se expandindo. É o próprio processo de expansão. Então o orgulho ele caracteriza esse autocentramento, que era necessário nos primórdios da evolução anímica espiritual do homem. Porque era preciso que esse ser humano ganhasse a consistência da sua própria individualidade. Aí o que aconteceu? Né? Veja bem o que caracteriza o processo de evolução civilizatório. Quando esse ser humano, lá nos primórdios da evolução hominal, bem nos primórdios, ele totalmente focado nesse orgulho autocentrado. Então o desejo dele era inquestionável, o que prevalecia era a força física. O homem queria e fazia, porque ele obrigava os outros, ele se viciava os outros, ele tomava mulher e usava a mulher em função das suas próprias necessidades. Enfim, ele era todo marcado por esse autocentramento, que eu volto a dizer, não era um defeito, era uma característica daquele momento evolutivo, era uma necessidade de preservação daquela individualidade espiritual que estava ali ganhando consciência de si mesmo. Mas quando esse ser humano, lá nos primórdios da evolução, ele olhou para o lado e ele percebeu assim, nossa, mas se eu aceitar um pouquinho essa pessoa e ele me ajudar, eu posso caçar melhor, eu posso proteger melhor a minha família contra os ataques. Se eu se tornar mais parceiro da minha companheira, a gente pode criar um ambiente melhor e construir um lar e ser mais feliz. E aí ele começou a se dar conta que se ele abrisse um pouco mão do desejo dele e cedesse um pouco o desejo do outro, ele perdia aquela satisfação imediata, em parte, mas ele ganhava uma satisfação secundária que era bem gratificante, que era ter a força do grupo, que era estar inserido dentro de um contexto grupal, que era se sentir pertencente a esse contexto, que é justamente o processo de evolução, de expansão da nossa consciência. Quando Jesus fala, eu e um Pai somos um só, ele fala justamente de um sentido de pertencimento ao todo. Esse sentido de pertencimento ao todo que Jesus alcançou, ele começou lá na época lá do homem mais primitivo, na hora que ele começa a sair do seu próprio desejo egocentrado, ele aceita o desejo do outro para poder conviver e compartilhar com o outro uma vida em comum. Então ele está justamente nesse processo de expansão. Então o tal orgulho, né, que foi necessário, ele por conta da própria experiência encarnatória e das experiências que se sucedem nas reencarnações sucessivas, ele foi cada vez mais se dando conta de que quanto mais ele abria a mão do seu desejo, quanto menos medo ele tinha de ser invadido no seu desejo, e quanto mais ele compartilhava, melhor era a vida que ele podia ter para ele e para as pessoas ao redor dele. O que são as guerras que a gente fez ao longo de toda a história, as guerras religiosas? São guerras calcadas justamente num desejo autocentrado. A minha religião é a melhor, a sua é pior, eu tenho que te destruir. Isso é um engodo do orgulho que ainda não conseguiu acender uma compreensão mais larga disso. Mas esse é o processo que a gente vem caminhando. Então o processo civilizatório ele foi marcado justamente por isso, pela percepção desse ser humano de que ele precisava abrir mão um pouco dele mesmo para conviver com o outro. E convivendo com o outro, nós conseguimos construir tudo isso. Né? Foi convivendo aqui que vocês construíram essa sede, tudo isso aqui. Brigaram algumas vezes? Devem ter brigado. Muitas, talvez, né? A gente sabe como é difícil, né? O convívio, as dificuldades. Mas muitos abriram mão dos seus desejos. Muitos cresceram, se expandiram, e por conta desse encontro, né, de aceitação mútua, esse encontro de realmente de verdadeira humildade, de pensar que eu não sou o dono da razão, o outro também pode ter razão, é que o grupo se manteve, ou pelo menos uma parte do grupo se manteve ao longo desse tempo, e foram sendo sucedidos pelos herdeiros, e toda essa obra foi construída. Na verdade, todo esse planeta, toda essa civilização, ela foi construída nessas bases, na base da diminuição cada vez mais do orgulho, que foi necessário, mas que precisava abrir mão para uma vida solidária, que é uma vida cooperativa.
Deu para ficar claro nisso? Isso é importante. Eu sei que é meio complicado. Por quê? O que está acontecendo nos últimos 200 anos? Nós nos vimos mergulhados num sistema, que é o sistema capitalista, e vejam bem, por favor, não vou dizer, João, vou lá para falar mal do capitalismo. Não quero falar mal do capitalismo. Eu não quero falar mal do capitalismo em preferência de outros sistemas. Porque, na verdade, o que faz com que os sistemas existam são os próprios homens que os criaram e os próprios homens que vivenciam e que criam as suas regras. Eu quero falar da ideologia do capitalismo. Não contra, mas a forma como o ser humano vem vivendo o capitalismo nos últimos 200 anos, que é justamente um processo contrário a todo esse processo evolutivo que eu sinalizei para vocês. Por uma questão muito simples, porque o capitalismo se fundamenta na necessidade de vender a produção. Então, seres humanos que não estão maduros o suficiente para respeitar o direito do outro, que somos nós, que é toda essa mídia, que é toda essa estrutura que faz parte do planeta onde nós estamos inseridos, esses seres humanos não tiveram respeito pelo desejo das pessoas. Então, para vender o produto, esses seres humanos criaram estratégias altamente complexas, doutores nas universidades, nas melhores universidades do mundo, com certeza, estratégias complexas para dizer para você, de alguma forma, que você deve comprar. Qual é a melhor forma de dizer que você deve comprar? É dizer o seguinte: você é importante. Você merece ser feliz, você merece ter isso. Se você tiver isso, você vai ser o melhor, você vai ser igual ao artista da televisão, você vai ser igual a mocinha do filme, você vai ser valorizado por todo mundo, todos vão te adorar. Então, compre, que você vai ser feliz. E aí você compra com dinheiro, compra sem dinheiro, compra com cartão, fica devendo, vai para o Serasa, né? Passa cheque sem fundo, e não se dá conta que está sendo viciado pelo sistema. Um sistema que, de alguma forma, é uma herança nossa. É uma herança nossa. Mas nós nos damos conta que o sistema capitalista, os moldes ideológicos, tá? Que eu não quero que pareça uma condenação do sistema em si próprio. Que se fosse um outro sistema, provavelmente teria imperfeições que marcariam os seres humanos que estão ali, como foi o comunismo na Rússia, que era marcado por um certo socialismo, que também não deu certo por causa dos seres humanos que estavam lá. Mas a gente não está falando lá, está falando da nossa história aqui, né? Então, o que esse capitalismo faz? O que essa ideologia capitalista, nos moldes em que ela se encontra hoje, faz? Ela faz justamente o processo contrário do nosso processo civilizatório. O nosso processo civilizatório, voltando a repetir, foi o quê? É sair de você mesmo para ir ao encontro do outro e compartilhar com o outro. Percebendo que você não é o ser mais importante do universo, que você, enquanto um ser que precisa e merece viver, precisa do outro também. Então, essa ideologia de arrefecer o orgulho, diminuir o orgulho e aumentar cada vez mais o sentido da fraternidade, da solidariedade, para nós criarmos uma comunidade planetária cada vez mais grupal, não só no sentido dos seres humanos, mas no sentido de toda a vida que está aqui, toda a vida em todos os reinos. Todo esse processo que vinha caminhando nessa direção, ele sofre um golpe muito forte dessa ideologia capitalista, que é um golpe contrário. Eu sempre digo, a ideologia do sistema capitalista, como se encontra hoje, ela é autodestrutiva. Ela vai destruir a civilização. Não é à toa que os valores estão decaindo, não é à toa que a vitrine quebrada lá um dia está se tornando um carro destruído, conforme eu falei lá no início. Não é à toa. E nós não paramos para pensar nisso. E aí vem o Leonardo Boff e coloca uma frase aqui que eu vou colocar para vocês, só para a gente avançar aqui nesse comentário. Ele fala o seguinte: ele condena drasticamente o capitalismo, tá? Não faço dele todas as minhas palavras, mas a ideia é bem interessante. Se há uma organização social que mais do que violou todos os preceitos de uma ética da terra, arruinando a casa comum, rejeitando o outro, submetendo-o à dominação e desrespeitando-o de muitas formas, agindo sem qualquer cuidado para com a natureza e a Mãe Terra, e, por fim, comportando-se sem qualquer sentido de responsabilidade, face à sua missão de ser o guardador e guardião da criação, foi o sistema de capital e sua cultura. Ele é materialista, concorrencial, individualista e marcado pela híbris. Depois eu vou voltar para essas 4 colocações aqui. Pela pretensão de ser a única forma de criar riqueza e organizar a convivência humana. Ele é uma aberração institucionalizada e, por isso, com características assassinas da vida humana, da vida da terra e da própria mãe e casa comum.
Veja o que ele fala aqui, que isso é uma realidade. O sistema é materialista, se baseia no uso dos bens materiais, basicamente do que pode ser vendido. Ele é concorrencial, porque ele estimula a competição. Ele é individualista, porque exacerba o seu individualismo, o seu orgulho e o seu egoísmo, para que você possa achar que merece comprar cada vez mais, independente de precisar ou não. E ele é marcado pela Ibis. A Ibis é uma semideusa grega, que é a deusa da prepotência, né? Eu sou mais, o outro não importa, eu sou mais. O outro é o que caracteriza as guerras religiosas, o que caracteriza ainda a dominação americana, né? Porque o povo americano, a gente sabe que é uma transmigração aí do Império Romano, daqueles grandes conquistadores. Então vocês veem que a ideologia ainda é a mesma. Agora vejam bem, olha só, nós saímos aqui da porta, vamos lá para fora e vamos estar inseridos dentro desse contexto ideológico. Ele é capitalista, ele é materialista, concorrencial, individualista e marcado pela Ibis. 4 características totalmente contrárias ao que nós pregamos enquanto cristãos. Vejam que paradoxo, que coisa difícil, gente. É difícil melhorar, é difícil tornar um espírito melhor, porque a gente pensa uma coisa, a gente acredita numa coisa, mas quando você vai viver lá fora, a ideologia que vige lá fora, dentro desse sistema, é justamente o oposto daquilo que a gente está pregando. Então fica muito, se você não tiver consciência e postura diante disso, fica muito fácil você se perder. Fica muito fácil você se deixar dominar por esses convícios externos, e quando vê, você está perdido já. Você está fazendo coisas que não te convêm, que não são úteis para você enquanto espírito. Não é à toa que a depressão hoje é a segunda causa de incapacitação no mundo e cresce cada vez mais. Uma das características muito fundamentais, apesar de ter questões específicas, com certeza, né? Que a gente não vai entrar nisso agora, mais da depressão, é justamente essa inadequação, aquilo que eu tenho chamado de inadequação evolutiva. Nós estamos num nível de maturidade espiritual que já existe um anseio instintivo para uma vida melhor, para uma vida mais solidária e fraterna, que seria o próprio caminho que nós vimos traçando até aqui, conforme eu tentei defender para vocês. Então nós estamos vivendo um processo de resistência de algo que se manifesta dentro de nós mesmos, que é a necessidade do altruísmo. Esse sistema faz justamente o contrário. E veja que curioso, né? Quando vem a Revolução Protestante, que eu não sei muito bem, deve ter algumas questões aí para serem pensadas, mas, enfim. A Revolução Protestante, aonde que ela alcança os principais ápices? Né? Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra. É o foco. São os 3 países mais capitalistas, mais ricos do planeta. Né? É curioso isso, né? Tem alguma coisa aí que não está bem explicado, né? Mas enfim, não vou nem tentar explicar, porque eu também nem sei. Mas que é muito curioso, é muito curioso. Quer dizer, um movimento que é o movimento da solidariedade, que é um movimento marcado por uma casa do caminho, quando Jesus parte, os discípulos ficam lá compartilhando e ajudando. Esse mesmo movimento hoje, ele alcançou um nível de materialidade, um nível de, você vê as religiões aí protestantes, com todo o respeito que eu tenho por elas, que fazem um grande papel, com certeza, mas muitas vezes se perde nessa ideologia financeira, né, da riqueza como objetivo de felicidade. Essa ideologia ela emerge coincidentemente nos 3 países mais capitalistas do planeta. Então a gente tem que parar para pensar, né, o que realmente convém para a minha vida. O que eu preciso para ser feliz enquanto espírito? E aí o próprio Leonardo Boff, ele vem e traz uma seguinte proposta, que ele chama de a justa medida. O que é a justa medida? É o que eu preciso para ser feliz. E o que eu preciso é diferente do que ele precisa, do que ela precisa, do que ele precisa, do que ele precisa. Cada um vai ter que dizer a si mesmo o quanto precisa. Mas não nos iludamos. Porque o que cada um de nós fizer com o nosso desejo, nesse sistema que tanto nos estimula a viver esse desejo, mas o que cada um de nós fizer com o nosso desejo, vai marcar a terra que nós vamos ter. Ou se vamos ter ou não uma terra para viver. Porque nós estamos gastando 60% a mais do que a terra pode suportar, consumindo e jogando lixo nela. Então, qual é a minha justa medida? Não sei. Eu preciso trocar de celular todo ano? Quantas bolsas, quantos sapatos eu preciso ter? Eu preciso ter os carros mais caros? Preciso ter quantos carros? O que eu preciso ter para ser feliz? Quantas calças, quantas camisas? Quanto que eu preciso ter?
Porque lá fora do mundo, lá, a mídia vai dizer para você, tenha cada vez mais, troque para o mais novo, porque aí você vai ser igual, você vai ser valorizado. E a gente está nessa dicotomia, nesse paradoxo, né, de ouvir uma coisa aqui, pensar na vida enquanto cristãos, quando estamos ligados a esse pensamento espírita, mas sermos também submetidos a um bombardeamento lá pela televisão, pela mídia, né, marcada muito por essa ideologia capitalista. Nada contra a imprensa, não, nada contra os meios de comunicação, até porque eu acho que eles têm um papel muito importante nesse momento agora, porque eles estão mostrando a sujeira toda que está aí, eu acho que isso também é importante. Você vem cuidado para não ficar olhando demais essas coisas, que faz mal também. Enfim, faz mesmo. Acho que a gente falou isso aqui até no passado. Mas, enfim, né? Mas que essa mesma mídia, para ter dinheiro, para conseguir ter estrutura, para chegar na nossa casa através da televisão, através de um computador, ela precisa do quê? Anúncio. Não precisa dos patrocinadores. Os patrocinadores querem o quê? Vender. Então, eles vão colocar a mensagem subliminar, eles vão botar a mensagem subreptícia, eles sabem o que estão fazendo, eles são profissionais dessa área, eles são profissionais do convencimento, de dizer para você que você precisa comprar aquilo, senão você não vai ser feliz. E se você não tiver maturidade para se perceber enquanto espírito e para avaliar realmente aquilo que te convém ou não, você cai nesse engodo. E se nós continuarmos a cair nesse engodo, que é o engodo dessa ideologia capitalista, nós vamos estar continuando nesse processo, que é o processo contrário à evolução do planeta Terra, que é um processo de envenenamento, de autodestruição, conforme eu tentei explicar para vocês hoje. Então, a nossa intenção hoje aqui é trazer uma reflexão para que nós nos posicionemos com mais clareza, porque às vezes a gente não para pensar, a gente escuta alguns discursos, né, dentro do movimento espírita, que são bem práticos, assim, em relação às nossas necessidades do dia a dia, da caridade, da fraternidade, enfim. Mas nem sempre a gente para pensar nessas injunções que marcam esse momento de transição. São muitas lutas que estão acontecendo que a gente não tem nem noção, muitas lutas, muito mais do que a gente possa imaginar. Não tem nem noção de quantas lutas estão sendo travadas, mas uma delas é essa, né? A mudança de uma ideologia de consumo, para que a gente possa não só poupar a terra, enquanto organismo vivo que nos nutre e que recebe o nosso lixo, mas que nós possamos também poupar a civilização de tanta injustiça, de tantas motivações para que o crime, para que a revolta, para que a crueldade continue existindo. Que boa parte do crime, da revolta, da crueldade que existe é, em boa parte, não tudo, mas em boa parte por conta das nossas injustiças sociais. E aí a Joana de Ângeles, vou só citar aqui duas frasezinhas, que a gente já está terminando, estamos na hora, né? Ela fala aqui, no livro Desperte e Seja Feliz, ela fala assim, olha, a Terra é escola de aprendizes em fase de imperfeição e ignorância. Alguns bem-intencionados esforçando-se, outros preguiçosos criando embaraços para o próximo e para eles mesmos, diversos distraídos e atrasados, raros com aproveitamento louvável, mesmo assim vivendo as condições e peripécias da sua humanidade. Então não nos iludamos, né, que a gente vai ter uma arca de Noé para pular dentro quando se as coisas explodirem, não nos iludamos. Não nos iludamos que nós vamos ter fólio privilegiado porque somos espíritas, não nos iludamos, não vai ter. Apesar de muitos de nós podermos estar um pouquinho mais avançados no processo evolutivo, outros mais atrás, mas nós estamos dentro de uma faixa que é mais ou menos global, onde tem uns mais, outros menos, evoluídos, mas a faixa é global. Então, o que acontece dentro dessa faixa, onde nós estamos inseridos, vai atingir a todos nós. É o que ela está dizendo aqui, mesmo aqueles que estão fazendo tudo certinho, estão mergulhados nas injunções da nossa humanidade. Então, não adianta ficar sentado em berço esplêndido, achando que fez tudo certinho e que vai ser poupado, porque não vai. Tem mais do que fazer tudo certinho, né? Tem que ter atitude consciente diante da vida, diante daquilo que você, enquanto célula dessa sociedade, dessa civilização, pode fazer realmente para começar a minorar todas essas discrepâncias. E a Joana, ainda no livro Jesus e a Atualidade, que ela está aí me esperando, está olhando para mim, aqui que eu vou embora, eu estou sentindo aqui. A Joana, no livro Jesus e a Atualidade, ela vai dizer ainda, a salvação aqui deve ser tomada como estado de consciência tranquila, de autodescobrimento, em que o mundo interior assoma, governando os impulsos desordenados e harmonizando o indivíduo.
É justamente esse estado de consciência entre os convites que acontecem lá fora desse muro e as propostas que nós ouvimos aqui. Salvo está aquele que sabe quem é, o que veio fazer no mundo, como realizá-lo, e confiante se entrega à realização do compromisso estabelecido. A responsabilidade faculta-lhe segurança relativa para o desempenho da atividade a que se vincula. Então, a grande palavra de ordem que eu acredito hoje, né, nesse momento de transição planetária, é essa palavra que a Joana usa aqui, que ela usa em muitos momentos, né? Responsabilidade. Né? Agir com responsabilidade diante da vida. Se eu gasto mais do que eu preciso, eu estou poluindo mais. Se eu gasto mais do que preciso e retenho esse gasto, retenho essa propriedade, eu estou impedindo que o outro usufrua dessa propriedade. Eu estou sendo egoísta, às vezes, sem me perceber disso. É essa mudança de paradigma que não tem que acontecer só no discurso de ser mais humilde, de ser mais caridoso, de ser mais fraterno, mas numa atitude mais positiva diante dessas injunções que a ideologia desse sistema tenta nos apregoar. Né? E para a gente terminar, eu trouxe um poema para falar para vocês, que esse ano eu não decorei, que ele é meio grande, e o tempo está passando, a minha memória está ficando mais fraca também, que é um poema da Cora Coralina, é o Cântico da Terra. E a Cora Coralina fala assim: eu sou a terra, eu sou a vida. Do meu barro primeiro veio o homem, de mim veio a mulher e veio o amor. Veio a árvore e veio a fonte, veio o fruto e veio a flor. Eu sou a fonte original de toda a vida. Sou o chão que se prende à tua casa. Sou a telha da coberta do teu lar, a mina constante do teu poço. Sou a espiga generosa do teu gado e a certeza tranquila o teu esforço. Sou a razão da vida. De mim vieste pela mão do Criador, e a mim tu voltarás no fim da lida. Só em mim acharás descanso e paz. Eu sou a grande Mãe Universal, tua filha, tua noiva e desposada. A mulher e o ventre que fecundas, sou a gleba, a gestação, eu sou o amor. A ti, ó lavrador, tudo quanto é meu, teu arado, tua foice, teu machado, o berço pequenino de teu filho, o algodão de tua veste e o pão da tua casa. E um dia bem distante, a mim tu voltarás, e no canteiro materno de meu seio, tranquilo dormirás. Plantemos a roça, lavremos a gleba, cuidemos do ninho, do gado e da tulha. Fartura teremos, e donos de sítio, felizes seremos. Então, que nós podamos cuidar melhor da nossa casa planetária, que nós podamos cuidar melhor dos nossos irmãos, porque só assim nós realmente seremos felizes. Então, muita paz para vocês, muita luz e obrigado pela atenção.